Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe vocês. Bom, quero falar hoje a respeito de cristianismo na prática. Não vou falar sobre isso de forma abrangente, vou falar apenas sobre um único termo, fazer aqui uma observação. Vou ler algo aqui em latim, em grego e em duas versões em português, duas ou três versões, para você entender o que eu estou querendo dizer. É, E aplicar isso na nossa vida, né? De forma prática, fazer alguma observação sobre o avivamento que nós precisamos ter, alcançar na igreja, no mundo, mas principalmente no Brasil, tá? Se você gostar deste tema, peço que você compartilhe, não deixe de divulgar nos canais do WhatsApp, do Telegram, no Facebook, dá aquela força pra gente aí, deixa o seu comentário. Se você quiser deixar algum pedido de oração, também pode deixar nos comentários. Se você quiser deixar o pedido em anônimo, no anonimato, você pode fazer um pedido de forma genérica. Deus conhece você que está escrevendo e eu estarei orando por você, tá bom? Bom, eu quero aqui. Eu tô pensando também, detalhe, eu tô pensando em fazer aqui algumas lives de oração e eu gostaria de saber a sua opinião. O que que você acha? Se seria viável, interessante nós orarmos junto, fazer lives aí de oração, vai ficar gravada no canal, é claro. Pretendo não deixar, sei lá, eu sendo filmado no momento da oração. Tô pensando em deixar mais aí uma imagem passando e a oração de fundo, tá? Mas uma oração pentecostal, tá bom? Se você gosta da ideia ou não gosta, se você tem alguma aí observação a fazer, também pode deixar nos comentários. Bom, vamos lá. Eu acho esse assunto aqui extremamente importante a respeito da vida prática no cristianismo. Afinal de contas, se você diz que crê, mas não pratica, então você não crê. Porque acreditar é não só você ter uma convicção dentro de si. Olha o que Jesus diz, ele vai dizer o seguinte: quem é o que crê em mim? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Ou em outras palavras, quem é o que me ama? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Então, vale muito a pena nós meditarmos um pouco neste versículo, tá? Como eu te falei, nós vamos ler aqui em duas ou três versões em português, também em latim e em grego, tá bom? Eu tô aprendendo ainda a pronúncia do grego, tô no início dos estudos, não é fácil, então peço a compreensão de vocês, mas eu tô aqui com o léxico na minha mão e tem algumas ferramentas e a gente vai já observar isso, tá bom? Mediante a isso, eu também estava observando, estava fazendo aqui uma meditação a respeito da vida de Paulo. É Paulo quem escreve aos Filipenses. Aqui ele está no final da carta, ele está fazendo as suas considerações finais. E para falar a verdade, se eu fosse explanar esses poucos versículos que tem no último capítulo da carta, são 23 versículos, eu acho que 1000 páginas não seriam suficiente. Há coisas riquíssimas aqui para nós passarmos ano meditando apenas em Filipenses capítulo 4, gente. Por exemplo, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Só essa frase seria um absurdo de conteúdos. Ou, se tratando de oração, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Paulo aqui faz uma distinção entre oração e súplica. E não somente oração e súplica, mas isso tem que ter ação de graças, que seria também uma terceira coisa. Imagina, tem muita coisa aqui.
Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar apenas sobre este termo que se chama equidade, tá? Aqui, nesta versão, vou te mostrar aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel. O termo é equidade. Eu vou ler ele inteiro. O versículo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, Paulo, ele dá uma instrução que e essa instrução é baseada no Evangelho, naquilo que ele aprendeu de Jesus, e ele reforça essa instrução nos alertando de algo. Jesus está próximo. Então, olha que interessante. Ele vai dar uma ênfase e todo esse versículo está sustentando o que? Este termo aqui que é equidade. O que é equidade? Bom, equidade está relacionado com um sentido de justiça. Equidade tem a ver com uma retidão no agir e no julgar, né? Em ser justo, em ter uma decisão equilibrada, né? De forma sem tomar partido de um dos lados. É você ser reto diante de Deus e diante dos homens. Tá? Bom, seja a vossa equidade notória ou notável, percebida a todos os homens. Em outra tradução, vamos ver aqui na nova versão internacional, olha que interessante. Já diz amabilidade. Amabilidade. Eu vou procurar aqui no léxico. Amabilidade. Ó, característica ou atributo de ser amável. Amável. Revela educação, cortesia, fineza. Pera lá, vamos voltar aqui. Em uma tradução a gente lê equidade, que ou seja, você ter uma postura justa. E agora nessa segunda tradução significa você ser amável. Olha agora uma terceira tradução. Revista e atualizada. Moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então nós vimos, seja a tua equidade, ou seja, a tua retidão no julgar e no agir, conhecida por todos os homens, ou seja, a sua amabilidade, a forma como você é amável, seja conhecida por todos os homens. Uma terceira agora tradução para o termo é moderação. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Gente, a gente está falando do mesmo termo, a mesma palavra, que no original nós já vamos ver isso. Tem um significado muito abrangente, mas está ligado com prática e disciplina da parte do cristão para com todos os seres, todos os humanos, com todas as pessoas, enfim, com toda a sua vida, em toda a sua vida social. Tem a ver com a sua prática e disciplina. Em uma tradução é equidade, em outra tradução é moderação, em outra tradução é amabilidade. Tá? Agora, tem uma tradução que eu gosto muito, que é do Dr. Wilbur Pickering, que já está aqui na tela para vocês. Ele é um linguista, eu acho que o maior linguista brasileiro, ele é brasileiro. Ele é dupla nacionalidade, brasileiro e americano. E desde jovem, ele já é um senhor avançado em idade, desde jovem ele faz as traduções do grego e ele vai traduzir esse versículo como:
Que, ó, começa aqui, ó, que a vossa magnanimidade seja conhecida de todos. O Senhor está próximo. Olha o termo que ele vai usar aqui, magnanimidade. Ele leu o termo em grego, no original. Ele sabe da tradução, das traduções, da NVI, da Revista Atualizada, da Corrigida e Fiel, mas ele não opta por nenhum desses termos. Ele vai usar magnanimidade. E o que significa isso? Magnanimidade significa grandiosidade de espírito ou nobreza de caráter. Vamos substituir isso na frase? Vamos ler assim, ó. Que a vossa, a sua e a minha, que a vossa grandiosidade de espírito, que a tua, que a minha nobreza de caráter seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Se isso não tem a ver com cristianismo na prática, eu não sei o que tem. Eu confesso para você, eu não sei o que terá. Olha que, vamos observar agora isso em latim. Eu vou deixar o grego para o final. Em latim, o termo é modéstia. Modéstia ele começa aqui no primeiro porque tanto o latim quanto o grego é semelhante ao alemão, semelhante ao inglês. Ele inverte a ordem de alguns termos, de alguns objetos da frase. Ele muda a ordem de alguns objetos da frase que é diferente do português. Então, o termo que seja a vossa moderação, aqui aparece logo no começo, modéstia. Então, em latim está escrito modestia vestra nota sit omnibus hominibus dominus prope. Dominus prope, né? O Senhor está perto. Próximo. Modéstia. E eu tô aqui com um dicionário de latim português, da editora Porto. E o termo modéstia, olha que interessante, vou deixar aqui sublinhada. O termo modéstia para nós ainda existe, né, o significado de modéstia, moderação, que é o que a gente viu nessa outra tradução em português, mas também significa um sentimento de respeito, que o teu respeito de forma amável pelo próximo seja conhecida por todos. A gente poderia traduzir assim. Mas modéstia em latim, né? Modestus, modestia, significa também disciplina. E um escritor, um famoso escritor, grande orador latino, Cícero, ele vai escrever uma frase escrita assim, eu vou ler aqui, ó. In milite modestiam desidero. E o que isso significa? Ele usa o termo aqui, modéstia, e ele diz, reclamo a disciplina da parte do soldado. Né? Estou exigindo, eu quero, desejo que o soldado tenha disciplina. Reclamo a disciplina da parte do soldado. Então, esse termo, ele tá vinculado aqui no nosso português, porque o português é filho do latim, o termo moderação, ele tá vinculado também com uma ideia de disciplina, porque só é moderado, só consegue ter tal prática quem exerce certa disciplina sobre a sua vontade. Então está começando a ficar mais claro para a gente o significado do que Paulo está falando aqui, que é exatamente o que Jesus resume dizendo: se vocês vos amarem, saberão que vocês são meus discípulos. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
Se você ouvir a minha palavra e praticar, você é o que me ama. Você me ama. Então, o contrário disso, não ama a Deus. Ou quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre uma rocha, tá? Então, essa pequena palavra, Paulo ele tá tentando expressar todo esse conceito que ele aprendeu no evangelho com Jesus Cristo a respeito da necessidade de se praticar o amor ao próximo. Então, em latim a gente vê que significa um certo compromisso em amar por disciplina. E no grego, vou ler aqui, é uma Bíblia em grego também, da Igreja Ortodoxa. Por que da Igreja Ortodoxa? Porque quando houve a separação do Império Romano com o Império Bizantino e houve ali a divisão da Igreja, a Igreja Romana ela vai ficar com uma Bíblia que teve várias versões. Tinha escritos no Egito, tinha também parte de Antioquia, e eles vão depois, mais futuramente, traduzir a Bíblia para o latim. E a parte da Igreja Ortodoxa vai manter, desde o tempo dos apóstolos, a língua grega até depois de 1000 anos do reinado do Império Bizantino. Então ali a tradição grega, como foi escrito o Novo Testamento, vai permanecer. O Império Romano vai acabar, o Bizantino vai permanecer por 1000 anos a mais, e eles vão manter essa tradição. Então a versão da Bíblia grega é muito mais confiável do que, vamos dizer assim, a versão que nós temos do lado ocidental da igreja, né, por parte da Igreja Católica, que aí a gente vai precisar de crítica textual. Vai ter que estudar crítica textual. E a confiabilidade do texto que ficou pro lado da Igreja Ortodoxa é muito maior e serve para corrigir o texto do lado ocidental, né, do lado oriental. Então o Wilbur Pickering ele vai explicar isso e ele vai apresentar essa tradução aqui. Eu vou ler para vocês. Versículo 5 de Filipenses capítulo 4. To epieikes umon gnos tito passim antropos ó Kyrios eges, né? Vem Senhor, né? O Senhor vem. Kyrios eges. E o termo aqui é este. Epieikes. Esse aqui que eu acabei de selecionar. Epieikes. Bom, o que este termo no original ele significa, segundo o léxico aqui da Sociedade Bíblica do Brasil? Ele é relativo a ser bondoso e paciente e amável num mesmo significado. Bondoso, ou seja, quem pratica a bondade, que tem paciência e que faz isso com amor. Então, olha a abrangência disso. Então, quando a gente lê o que Paulo está dizendo aqui, que a vossa magnanimidade seja conhecida de todos, eu poderia traduzir da seguinte forma: que a vossa bondade, repleta de amor e paciência, demonstrando uma nobreza de caráter, demonstrando uma grandiosidade de espírito, seja conhecida de todos devido à sua prática disciplinada. Lembre-se, o Senhor está vindo, o Senhor está próximo.
Olha que exemplo, que chamada que Paulo dá para nós para praticarmos o evangelho. Ele está dizendo isso, como eu já te falei, porque ele está alicerçado em cima de Cristo, que é o nosso fundamento. Jesus vai resumir isso, Jesus é o mestre dos mestres. Ele vai resumir isso de forma tão simples. Ele vai dizer o seguinte, que a vossas boas, para que os homens vejam as tuas boas obras e então glorifiquem a Deus. Jesus é o mestre dos mestres, ele transmite isso de forma tão simples para você entender. Pratica para glorificar a Deus. Pratica para você provar para si mesmo que me ama. Pratica porque quem pratica produz bons frutos e todos conhecerão você pelos frutos, porque a árvore boa só pode dar fruto bom. E Paulo ele reúne todo esse conceito, todo esse entendimento, né, com a sua qualidade de filósofo nesse termo epieikes, que significa bondoso, amável, paciente e praticante com disciplina, com rigor de tudo isso. Praticante disto com disciplina e rigor. Então, agora eu te pergunto, é assim que você tem vivido? Você tem vivido com toda essa magnanimidade de espírito? É assim que eu tenho vivido? É assim que nós vemos uma igreja viver no Brasil? Repare, quantos cristãos nós temos no Brasil? Acho que 99% dos brasileiros são cristãos, católicos ou protestantes. Mas são cristãos, conhecem Jesus Cristo. Tem uma Bíblia em casa. Agora, como que pode um país assim ter 70 mil homicídios por bandido todos os anos? Como que pode um país assim a cada minuto assassinar um motociclista no trânsito? Como que pode um país assim ainda tão cheio de problemas, problemas diversos? Isso só tem uma explicação. Se são 99% de crente, de cristão, entre católicos e protestantes, só existe uma explicação. É que a prática do evangelho, com disciplina, com rigor, com magnanimidade, com essa grandiosidade de espírito, não é observada. Não é observada. Nós enchemos os templos para pedir para nós. Paulo já disse isso, para você não se atentar apenas naquilo que é teu, mas naquilo que é do teu irmão, do teu próximo, para você se preocupar com o dele. Se preocupar com a alegria, com o bem-estar do teu irmão e não com o teu. Mas aqui nós vemos o inverso. Eu me lembro, já falei isso aqui em outro vídeo, vamos olhar na política. Eu me lembro de uma notícia de anos atrás, onde pessoas que se diziam crente davam as mãos e oravam pedindo perdão a Deus porque eles eram obrigados a aceitar aquela propina. O brasileiro, ele é completamente dinheirista, só pensa no próprio umbigo. O evangelho de Jesus Cristo significa renúncia, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos aqui nesse único termo as várias diferenças que a gente tem para traduzir ele, porque ele é muito abrangente. Tem a ver com prática, disciplina, amor, bondade, paciência, tudo num único significado. Em outras palavras, está exigindo que você ame o teu próximo e que você faça disso um exercício diário.
Se você não é um cristão assim, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Nós só somos salvos porque Jesus morreu lá na cruz. Mas os teus frutos mostram que tipo de árvore você é. Quando vier o mestre da colheita para colher, para separar o joio do trigo, então é aí que entra a prática do evangelho. Que tipo de árvore é você? Que tipo de fruto você está dando? De que lado da colheita você está? Está na hora da gente parar de viver um evangelho só de teoria, meu irmão. Está na hora da gente parar. Poxa, teve o problema aí das enchentes no Sudeste, lá no Nordeste do Brasil. Quantas igrejas se colocaram na brecha para ajudar? É poucas as pessoas que fazem isso. São poucas. Mas eu tenho certeza que enquanto tinha desgraça e destruição por conta das enchentes no Nordeste, lá na Bahia, onde aconteceu, em vários outros lugares, tinha gente fazendo congressos, fazendo campanhas, prometendo enriquecimento dos que vão ali, dos fiéis. Já chega, já passou esse tempo, já deu isso. Vocês têm que se dedicar ao evangelho, ao amor, a viver o evangelho. Senão, sabe o que vai acontecer? Olha o conselho que Paulo dá. O Senhor está próximo. Se não for desse jeito, logo virá o teu Senhor. Logo virá o teu Senhor e te ceifará. E aí aquela parábola que tinha um homem rico que constrói grandes celeiros e quando ele já tinha muito para se abastecer, ele diz: o que farei? Derrubarei tudo e construirei um ainda maior e direi à minha alma: fica farta. E aí Deus olha para ele lá dos altos céus e diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você preparou para quem ficará? Louco! Então tá na hora de nós, como cristão, parar de pensar apenas em nós e começar a viver um evangelho de prática. Se 10% dos cristãos fizessem isso, eu tenho certeza que o Brasil seria um país diferente. Eu tenho certeza. Não que nós devamos esperar nada aqui dessa terra. Não vai melhorar, só vai piorar. Mas eu tenho certeza que imagina 10 cristãos praticando o evangelho. Ah, como eu queria estar no meio desse povo. Como eu queria, porque o mundo pode estar pegando fogo, não tem economia, tá tudo quebrado, mas eles estão lá orando com ações de graças e vai tudo bem. Então, fica com essa palavra. Se você gostou da explicação, compartilha, peço aí, me ajuda, deixa o seu pedido de oração, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, paz do Senhor Jesus.